boa tarde. Fernando, boa tarde. Tudo bem? Cláudia, boa tarde. Fabíola, boa tarde para vocês. Eliane, boa tarde. E Carla, tudo bem com você, querida? Como é que você está? Um abraço para todo mundo aí na sua casa. Oi, Daci, como é que estão as coisas? Beleza? Fabíola, um abraço pro Alisson. Cláudio, um abraço para a família. Fernando, para Margarete. Eliane também manda um abraço para a família. Daci, um abraço para sua esposa. Ricardo, como é que tá? Hoje eu não esqueci, Jandira tá bem? Você entrou em primeiro lugar que a Jandira. Fernando, tudo bem? Comigo também tá tudo bem. Ei, Júlio. Ei, Fabrícia, tudo bem com você? Hoje é aniversário da sua mãe, né, Fabrícia? Um abraço para ela, tá? E pra Vitória também. Fala que eu mandei um feliz aniversário pra sua mãe, se ela estiver assistindo. Ei, Elaine, tudo bem? Um abraço no Ilmair. Sandra, como é que você está? Já vai entrar, né? Então tá bom, Ricardo. Ei, Sandra, um abraço no Diego. Nós temos 2 minutos de vídeo aqui, né? E esses 2 minutos nós vamos esperar mais uns 2 minutos para a gente começar a fazer a nossa oração. Cheguei em BH. Ah, você está em BH, Jandira? Vocês estão em BH? Que bom. Ei, Rose, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Omair, você já entrou, né? Como é que estão as coisas? Botafoguense. Tudo bem, graças a Deus também, Fabrício. Eu estou só aguardando alguns minutos. Enquanto isso, a gente aproveita. Na minha casa tem só eu me movimentando, né? Então é um pouco silencioso. E eu aproveito esse silêncio para concentrar um pouco. Nós vamos falar hoje sobre... A Sandra perguntou, tô bem, graças a Deus. Né? E Wagner, boa tarde. Como é que estão as coisas, querido? Manda um abraço para Simone para mim. Glaucia, boa tarde. Neide, boa tarde, minha irmã. Como é que você está? Graças a Deus, irmã. Ô Neide, manda um abraço para mim, pro Washington. E para Agatha. E Rosa, como é que você está? Boa tarde. Olá, Leila, boa tarde. Boa tarde para você. Para sua família também. Nós vamos falar, o assunto dessa tarde foi um pouco sobre renovação e recomeço, né? E, ô Neide, depois eu queria entender como que você arranja essas figurinhas tão bonitas. Gostei. Essa aí é muito bonita. Ei, Paty, boa tarde. Você está bem, né? Eu perguntei para você mais cedo. É, graças a Deus, então, você está bem. Ô, Cláudio, tudo bem? Bom, meus irmãos, deu 5 minutos, eu vou começar fazendo uma oração. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos nós, como uma família, uma grande família, uma abençoada família da irmã Lúcia,
que sobre as energias da nossa mãe, irmã Lúcia, recebe do nosso Pai Celestial as luzes para o nosso equilíbrio e a nossa paz interior. Que através do Evangelho que vamos trabalhar essa tarde, possamos sair, quando terminada a reunião, mais equilibrados que agora estamos. Contamos com o auxílio dos nossos amigos espirituais para que possamos entender as necessidades desse momento, que pedem a todos nós muita paz interior, muita calma, muita paciência, muito equilíbrio. Que o nosso Mestre Jesus possa, através do seu amor, nos socorrer a todos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu e nos une e nos unirá sempre no amor do Cristo. Que assim seja. E Juliana, boa tarde. Marina, boa tarde, Marina. Oh, um abraço, Natânia. Então as coisas. Então, falando sobre renovação e recomeço. Sobre renovação, existe uma passagem no livro Fonte Viva, na lição número 107, que é uma passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo aqui nessa passagem convida a renovação da nossa mente. E sobre recomeço, nós temos uma frase conhecida de todos nós que fala assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, sobre esse ponto que eu chamei de recomeço e sobre a renovação vai ser o assunto dessa tarde. Todos nós, em todos os momentos, somos convidados abertamente a essa renovação, a esse recomeço. Já que até as nossas células mais ocultas se renovam, nossa pele, todas as células do nosso corpo estão renovando-se. Não é a Marina, é a Tânia. Ei, Tânia, boa tarde. E Margarete, boa tarde também. Todas as células nossas se renovam, né, no dia a dia. Então, quer dizer, de 3 em 3 dias a nossa pele é trocada, né? É como se nós fôssemos uma cobra e essa pele saísse e entrasse nova pele, né? Renovação total. Mas além disso, os neurônios também, né? Os neurônios não são substituídos, eles morrem. Então até as que não se renovam morrem, são substituídas por outras que ocuparão o espaço daquelas que morreram. Enfim, renovação e recomeço andam de mãos dadas, sempre juntos. Então nós estamos numa etapa em nossas vidas onde há sempre um chamado à renovação e ao recomeço. O Evangelho é cheio desses convites, né, permanentes. E eles nos chamam muitas vezes a mudanças interiores, né? Eles nos chamam a ensinamentos de Jesus que reforçam sempre esse convite, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu proporcionarei a todos vocês paz, tranquilidade, fé, confiança, amorosidade. E o Evangelho vai se enchendo desses convites e todos nós somos convidados a entrar nesse rumo de Jesus, nesse convite feito por Jesus. Então, o Fonte Viva, na lição número 107, e se vocês quiserem, nós que temos contato maior com o livro Fonte Viva, depois nós podemos estudar um pouco do livro
nessa lição 107, que já foi estudada por nós, nós sempre estamos estudando Fonte Viva, diz assim, que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. E o título da passagem do livro Fonte Viva é Renovemo-nos dia a dia. Então, Emmanuel diz assim, renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Muito bem. É preciso aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho, de nossa serenidade e a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Esse processo de renovação da nossa mente, segundo Emmanuel, né, pede que essa mudança seja feita interiormente. O que quer dizer interiormente? Nós estamos à procura do reino de Deus. E o reino de Deus não é feito de aparências exteriores. O reino de Deus, ele nasce dentro de nós. É a primeira coisa que nós temos a passar para vocês. Não nos consta, em momento algum, que nas leituras que nós já pegamos, né, que nós já tivemos no Evangelho, e tanto nas leituras espíritas dos Espíritos nos passaram, que Jesus, por quem for, né, deixa eu só organizar a leitura aqui, que aqueles Espíritos que estiveram aqui na Terra se transformaram dor e sofrimento em inferno. Eu estava conversando com umas pessoas ontem, um grupo de amigos ontem, né? E eu falei que o texto ele ia pedir falar sobre renovação e sobre recomeço, mas que eu ia falar muito uma palavra que se chama inferno, né? E é uma palavra inferno que, como eu já sabia mais ou menos, só fala sobre o inferno aquele que já esteve no inferno. E todos nós, queiramos ou não, se fôssemos para comentar o que fosse e o que entenderíamos do paraíso, se fosse para a gente comentar o que nós entenderíamos do que seja inferno, nós saberíamos explicar melhor o que é inferno do que o que é céu. Por quê? Porque nós vivemos dentro de nós, muitas vezes, um inferno. Mental, principalmente. Por isso que Emmanuel diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a nossa mente, ela pode nos levar, muitas vezes, a um inferno em nossas próprias vidas. Aí você vê, vocês vão entender porque eu disse Chico, porque eu disse São Francisco, Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Eles se transformaram por dor e sofrimento, aflição e amargura. E por que eles, que tiveram na vida deles dor e amargura e sofrimento, não achavam que a vida deles era um inferno? E nós, que muitas vezes sofremos também essas dificuldades, passamos por essa dor e pelo sofrimento, pela aflição e a amargura,
achamos que essas dores são e transformam as nossas vidas no inferno. Muitas vezes nós enxergamos o Chico tendo problemas seríssimos de saúde, né? Com angina, um problema no olho seríssimo, e ele nunca reclamou e nunca disse que a vida dele era um inferno. E nós, às vezes, damos uma topada com o nosso dedo do pé, né? Numa quina, e falamos assim, nossa, minha vida está um inferno. Então, muitas vezes a forma de enxergar a dor que estamos sendo atingidos, a aflição e a amargura que chegam a nós enxergamos de uma forma diferente do que esses irmãos enxergavam. E nós falamos que estamos passando por umas dificuldades tão grandes que a vida da gente parece um inferno, mas que esses irmãos que passaram pelas mesmas dificuldades às vezes dizem e aceitam essas dificuldades como uma vontade de Deus e seguem a vida deles, talvez com muito mais tranquilidade do que nós nos permitimos seguir as nossas vidas. Todos nós já tivemos processos muito difíceis em nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, esses irmãos todos que entraram aqui, né? Eu também me incluo nisso. Processos muito difíceis, né? Todos nós já tivemos que fazer algum tipo de sacrifício na vida. O que nós fizemos desses momentos difíceis em nossas vidas? Nós os transformamos em algo produtivo que nos fez crescer? Ou nós os transformamos em um inferno? Eu vou contar duas histórias para você sobre inferno, sabe? E são tranquilas, né? Bacaninhas. A Neide vai gostar de uma das histórias, né? Chico Xavier ainda era novinho quando ficou sabendo, através de alguém que chegou para ele e fofocou no ouvido dele, tipo assim, Chico, o padre disse que você vai para o inferno. E o Chico era muito novinho, era uma criança ainda, tinha contato com a mãe dele, né? Ele ficou horrorizado com aquela frase, né, dita por alguém que nem deveria ter chegado a ele, mas ele disse. Aí ele foi correndo para o quintal onde ele costumava encontrar a mãe dele, né? E disse assim, encontrou a mãe dele, estava lá, encontrou a mãe dele e disse, mãe, 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 o padre disse que eu vou para o inferno. Aí a mãe diz para ele assim, uai, Chico, então não vá, né? Então não vá para o inferno. Não é porque alguém disse que você vá para o inferno que você deve ir para o inferno. O inferno é uma opção, né? O inferno é uma escolha, então não vá para o inferno. É uma lição que nós podemos tirar dessa passagem. Ir ou não para o inferno é uma opção. O Chico iria ou não se quisesse ir ou não. Não é porque alguém diz vá para o inferno que nós devemos ir. Vocês concordam com isso? Então, quer dizer, já não basta todos os problemas do mundo caindo na cabeça da gente. E alguém chega e fala assim, vai para o inferno. E você decide aceitar a, a sugestão, né? O inferno, né, segundo o que a Rosa está dizendo, e nós vamos chegar nesse, né? O inferno está nas nossas mentes. Mas eu espero chegar no final desse encontro nosso, em que vocês realmente vejam que o inferno é uma opção. E que se nós optarmos em ir para o céu, nós iremos para o céu. Antes de mais nada, boa tarde, seu Ziro, boa tarde, Deusa, né? Boa tarde, quem entrou mais aqui? Deixa eu ver aqui só um minutinho. A, a, a,
Ei, Marcelina, boa tarde. Então, não é porque alguém diz pra gente, né, que a gente vai e que a gente vai aceitar, mas muitas vezes nós fazemos desse mandado uma ordem. E ela falou assim, já que ele mandou eu pro inferno, eu vou pro inferno, né? Então, a segunda história, eles dizem que também é do Chico, sabe? E antes da gente falar sobre essa segunda história, dizem que essa história é do Chico. Assim como dizem que alguns textos que caíram na mão da gente é de fulano ou ciclano, sabe? Então, por exemplo, aquele primeiro texto que eu li, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Alguns dizem que é do espírito Hamed. Outros dizem que é do Chico. Ninguém sabe o autor. Assim como essa história que eu vou contar agora, ninguém sabe o autor. Sabe? Não sabe se é do Chico ou não sabe quem fez, mas dizem que é do Chico. Né? Então, quando alguém chegar para vocês e mandar uma mensagem para vocês dizendo que é de fulano ou ciclano, tomem muito cuidado, sabe? Porque tem muita coisa sendo dita que é do Chico e não é do Chico. Um dia desse eu vi um poema bonito, né? E diziam que era de um poeta lá do Nordeste. E na verdade era de uma pessoa desconhecida lá do Nordeste, mas que tinha o sobrenome do poeta conhecido. Aí a própria poeta disse, né, esse texto é meu. Né, fui eu que escrevi, está lá registrado, está lá no livro tal. Né? E alguém gostando da mensagem para que ela passasse para todo mundo, né, ele pôs um nome conhecido num nome desconhecido. Mudou o nome da autoria. Né? Então, quando chegar uma mensagem com essas dúvidas todas, verifiquem antes de passar a mensagem. Porque a internet esses dias está com muitas mensagens dizendo que fulano ou ciclano disse isso, fulano ou ciclano disse aquilo, e que muitas vezes não disse, não tem capacidade de dizer, ou às vezes o que está escrito é muito mal escrito para que fulano ou ciclano. Né? Já tem 50, eu fiquei sabendo, 50 médiums dizendo que receberam mensagens do Chico Xavier. 50 médiums, é como se o Chico tivesse ido na casa de cada um desses 50 médiums e disse assim, vamos psicografar? E quando você vê o nível da mensagem, o nível da mensagem está horrorosa. Então, por isso que eu fiz, né, um adendo aqui. Né? Tomem cuidado com aquilo que vocês encontram na internet. Leiam e vejam os frutos daquela mensagem. Tá bom? Então, eu cumprimentei ali, eu não cumprimentei a Carmen, né? A Carmen chegou, a Kátia chegou, né? A Marcelina chegou. Boa tarde para vocês. A segunda história do inferno é a seguinte: um homem bastante religioso desencarnou. Para ele, era quase certo que ele iria para o paraíso. Mas, quando chegou lá do outro lado, despertou no inferno, cercado por um monte de espíritos inferiores. Isso causou nele uma frustração enorme, pois ele, pessoa que se dedicara a vida toda a ser religioso, merecia, ou mereceria para ele, certamente o paraíso, jamais o inferno. E assim, dessa forma, passou anos entre a frustração e a revolta. Porém, não há dor e sofrimento que não leve a pessoa a pensar, repensar, rever comportamentos e atitudes, rever pensamentos e ações. De repente, a ficha dele caiu e ele percebeu que sempre estivera no lugar certo,
merecido, pois errara muito. Fizera muito mal a outras pessoas. Nada fizera de útil. Sempre mandava fazer ao invés de fazer. Fora um religioso, sim, mas um religioso de fachada. E pela primeira vez na vida, rogou a Deus com o coração aberto à transformação. E pediu a Deus que o tirasse dali, para que ele pudesse fazer, enfim, o bem que ele não havia feito, quando tiver a oportunidade de fazer. Foi uma oração muito sincera. E de repente apareceu um anjo de luz na frente dele, que o envolveu num abraço e fez essa pergunta a ele: você quer ir realmente para o céu? Então, haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. Haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. A partir dali, ele mudou completamente. Quando ele via dois espíritos discutindo, ele ia lá e separava a briga. E com uma palavra conciliadora, levava a paz àqueles dois irmãos. Quando ele via alguém ferido, sofrendo em dor, ele ia lá e ajudava esse espírito, o máximo que ele poderia ajudar. Quando alguém gritava com ele o perdoava. Dentro dele, passava a ter paz interior. Vendo alguém nervoso, ele rapidamente agia com calma e paciência. Tudo logo melhorava. Ele passou a ser conhecido no inferno como o amigo dos equivocados, o companheiro dos solitários, o irmão dos sofredores. Não outra. O chefe daquele departamento do inferno chamou sua atenção. Que aquilo não poderia continuar. Ele estava levando o desequilíbrio ao inferno. Ele não poderia continuar fazendo o que ele fazia. No que ele respondeu: que outra coisa eu posso fazer se não ajudar os outros? O que foi a gota d'água. Assim não houve outra alternativa a não ser que o chefe o expulsasse do inferno, enviando ele para o céu. Ei, Lucinda, boa tarde. Que lições que nós podemos tirar dessa história? Essa história, eu acho ela linda, sabe? Porque, na verdade, nós estamos vivendo nesse planeta Terra e muitas vezes as nossas vidas são um inferno. E nós chegamos, pedimos a Deus uma oportunidade para sair desse inferno. Nós pedimos a Deus para nos liberar das dificuldades que não foram eles, os nossos irmãos lá de cima, que colocaram em nossas mãos, mas foram nossas próprias mãos que plantaram, às vezes, uma semente da discórdia e que hoje essa discórdia se transforma numa tempestade, numa dor, num sofrimento, numa agonia, numa solidão. A nossa vida se transforma num inferno. E nós chegamos a Deus e pedimos: Deus, que nos leve e nos tire essas dificuldades ou nos coloque num paraíso melhor do que estamos. E chegasse um anjo perto da gente e fala: se você quer ir para o céu, haja no inferno, como se estivesse no céu. E nós estamos no inferno. Comentando com essas amigas do grupo que eu faço parte, eu até comentei com elas que essa semana para mim foi um inferno. E o inferno não foi nas dificuldades, eu não tive nem dificuldades materiais, né? Eu não tive dificuldades para alguma coisa, mas eu tive dificuldades na minha cabeça, sabe?
Dificuldades essas que me transformaram, às vezes, numa pessoa que, pela primeira vez na minha vida, né, como é que fala? Na minha vida de paciente de um terapeuta, a minha sessão durou mais de 1 hora. Eu lá derramando meu inferno mental em cima do meu psicólogo. E aí? Chega um anjo de luz para mim e fala: Renato, se você quer que sua vida se transforme num paraíso, faça de onde você está um paraíso. Renove-se. Recomece a partir de hoje. Não há como você voltar atrás e fazer um novo começo. Mas tem jeito de, a partir de agora, você começar e fazer um novo fim. Porque aí, sim, ajuda-te e o céu te ajudará. Não há outra forma de nós mudarmos a forma de nós alcançarmos o céu, senão através da luta diária nesse inferno, que é um planeta de provas e expiações, que nós estudamos nesses dias também. Nós estudamos sobre o capítulo 3, né? Eu estudei também o capítulo 3, que fala muitas moradas na casa do meu pai, mundos inferiores, né? Mundos superiores e o nosso mundo, né? Nós temos sempre alguém acima de nós, alguém abaixo de nós. Então a gente quer sempre alcançar o lado de cima, sem olhar para o lado de baixo, para aqueles irmãos mais necessitados. Como que nós poderíamos alcançar esses irmãos? Como que nós poderíamos ir para o céu se não for estendendo a mão ao irmão mais necessitado? Fazer da vida desses irmãos uma vida melhor, né? Um discípulo chegou para o mestre dele e falou assim: mestre, como que eu posso ser feliz? Aí o mestre olhou para ele e falou assim: fazendo boas escolhas. Então tá, mestre. Mas como que eu faço boas escolhas? O mestre olhou para ele, tranquilamente disse: fazendo más escolhas. Também acho. Fazer, como é que fala? Um susto para dar no inferno. É assim, é o meu medo. Então nós estamos na Terra buscando nossa felicidade, né? E não há como não fazer más escolhas, meus amigos, meus irmãos. Fazer más escolhas é assim que nós aprendemos. Não há como acertarmos sempre. Não há como, é natural. Erramos, sofremos, aprendemos, recomeçamos. Podemos errar novamente, e de repente renovamos. Começamos nova etapa de aprendizado, erros talvez, novos erros, até que de repente o céu aparece à nossa frente. Ou então dentro de nós mesmos, ou ambos, né? Mas certamente primeiro dentro de nós mesmos. Não há como nós querermos passar uma vida inteira sem às vezes fazer más escolhas. Um espírito chamado Hamed, né? Ele diz assim: ninguém escolhe ter um temperamento complicado intencionalmente. A Carla está dizendo: condição mental contribuiu muito para o equilíbrio e saber lidar adequadamente com situações que impulsionam a criar em nós mesmos um inferno mental. Exatamente. Nós contribuímos, né? Nós alimentamos, nós impulsionamos essa situação na cabeça da gente. É como se nós tivéssemos uma fogueira e alguém chegasse para nós e dissesse assim: abafe a
fogueira para diminuir o fogo e você pudesse, para abafar o fogo, em cima de um galão de gasolina, né? Eu tenho um exemplo eu acho que vai dar certinho. O exemplo é da forminha de gelo, né? Eu bebo muita água durante o dia, né? Então eu bebo água. Então eu faço assim. Eu não gosto de água na temperatura normal. Então eu ponho umas pedras de gelo. Então eu estou sempre fazendo. Eu tenho duas forminhas de gelo. Eu esvazio uma na coisa, ponho uma e vou fazendo a troca das forminhas, né? Aí eu pego a forminha de gelo, encho ela até na beirada, na pia, e tento levar essa forminha sem derramar uma gota que seja no chão. Só que eu encontro o congelador fechado. Então eu pego aquilo, transporto uns 6 passos para a geladeira, a água quase caindo, eu ponho a mão debaixo e molhou o chão. Eu falo assim, que droga! Não pode acontecer isso, né? Aí eu abro, mais água caiu no chão. Aquilo ali eu fiz de uma simples atitude, a mínima possível, que é derramar água, um inferno. Eu não soube lidar adequadamente com uma situação que eu mesmo criei, colocar água. Alguém pode chegar para mim e falar assim comigo, Renato, diminua a quantidade de água que você põe na forminha. E assim você conseguirá levar a forminha d'água para a geladeira sem precisar passar o pano de chão na geladeira, Renato. Aí você fala assim, é? Você sabe que é uma boa solução? A minha vida seria melhor se eu não tivesse o inferno da água caindo no chão. Então, ao invés de mudar uma atitude que é colocar menos água, eu quero ganhar uma atitude que é saber equilibrar uma forminha de água na borda, sendo que eu não posso virar nem um pouquinho, porque senão cairá no chão. Minha vida ficou um inferno. Num exemplo muito simples. Se é um exemplo muito simples, o da forminha d'água, imagina outras coisas que nós fazemos conosco, exigindo uma perfeição que nós não temos. Exigindo que nós, igual o Espírito diz aqui, ninguém escolhe ter um temperamento complicado intencionalmente. Quem buscaria de propósito edificar para si uma personalidade hipersensível, obsessivo-compulsiva, narcisista, possessivo-agressiva, superdependente, maníaco-depressiva, excessivamente ansiosa ou obcecada por detalhes? Quem pode conviver com isso? Será que a gente coloca isso em nós? Ou isso em nós já nasce em nós para que nós nos transformemos tendo atitudes amorosas conosco mesmo, sabendo de certos detalhes? Porque não é intencional. Nós não nascemos para errar. Nós nascemos para melhorar. Nós nascemos para nos aprimorar. Nós nascemos para estar com espíritos melhores que, ao sair desse planeta Terra desencarnados, não se encontrem de repente no inferno que criamos para nós mesmos. Ninguém nos mandou para o inferno. O inferno é uma condição mental que nós criamos para nós mesmos e que começa antes de tudo aqui. Por quê? Só a nossa vida reflete o que se passa aqui. Então, desse ponto, né, existe até um convite, tem uma palestra do José Carlos de Luca que vocês gostariam muito de assistir. Eu tenho certeza que vocês iriam ver, dura 40 minutos, que fala assim, não infernize sua vida. A palestra chama essa. Gente, o convite é, não infernize a sua vida. Não faça da sua vida um inferno. Já existe coisa suficiente no mundo para deixar a nossa vida um inferno. Por que nós vamos deixar mais ainda infernizando as nossas vidas? Né? Numa entrevista que o Chico deu lá no programa Pinga Fogo, né, lá em 1960 e tantos, ou 67, 68, né, eu ainda não tinha nascido, né, não tinha. Deus nos criou para a harmonia.
Deus nos criou para a felicidade, o Chico disse. Agora, nós criamos os mecanismos do sofrimento, da expiação em nós mesmos. O inferno reside em nossa própria mente, quando nós infernizamos a nossa vida, quando entramos num processo de culpa intensivo, absoluto, conscientemente nos estragamos a nossa vida cerebral, o nosso mundo mental. E de repente nós nos vemos perdidos, como eu me encontrei essa semana, e eu não sabia como rezar, eu não sabia como fazer para sair desse autodetonamento. Porque é uma autodetonação, né? Eu tenho certeza que alguns vão entender da sabotagem. Nós fazemos, né, um processo e nos sabotamos. Eu entro numa casa espírita e me auto-saboto. Eu procuro ser alguém bom e detono eu mesmo esse meu intuito de melhorar. E depois eu venho pedindo a Deus socorro, achando que eu estou cheio de obsessores do meu lado, que eu estou cheio de pessoas do meu lado cercado, querendo o meu mal, quando na verdade eu sou apenas um filho de Deus. Eu sou apenas um filho de Deus que procura acertar. Autopunição. Cheio de culpa guardada, porque eu não pus a água certinha, na forma de gelo, e ela caiu no chão. Ah, como eu sou um cara errado. Ah, como, né? Eu ainda aceito as punições que eu me dou. Ontem tinha uma pessoa perto de mim e ela botou pilha em mim, sabe? Ela botou uma pilha enorme em mim, né? E pela primeira vez eu briguei no condomínio, né? Briguei mesmo. Briguei com máscara e tudo, né? Saí lá e pus minha voz para funcionar. Funcionou. Eu falei, poxa, eu que não estava acostumado a ser uma pessoa de paz e de repente virei uma pessoa de guerra, né? Eu aceitei as pilhas e fiquei empilhado. Vocês precisam ver eu empilhado, como é que fica. Nossa, eu cheio de pilha, né? Detonei, né? Detonei uns 3 de uma vez na minha frente, assim. O problema resolveu na hora, né? E eu fiquei mal o dia todo. Interessante. A gente faz o inferno. A gente se auto-sabota, se auto-pune e depois fica cheio de culpa. Porque se durante 12 anos eu passei sem nenhuma briga, um processo de paz, tranquilidade, eu conseguindo às vezes resolver os problemas na voz tranquila e serena, tem dia que você aceita. Tem dia que você aceita né, que fala? A sugestão do irmão que está ao teu lado, né, que não tem o mesmo equilíbrio que você aceita a sugestão dele e cai, escorrega. Mas não é por isso que você vai para o inferno. O que nós estamos aqui é realmente uma sessão de aprendizado. Aprender a viver. Aprender a errar. Aprender às vezes, a passar por processos de tristeza. Passar por processos de... como foi que nós conversamos um dia desse? Foi raiva, tristeza. E tem mais um que eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Nós passamos por esses estados e não nos permitimos errar. Poxa, não infernize a sua vida mais do que já está. Aceite. Existe um pai que confia no nosso crescimento. Existe uma irmã Lúcia que nos recebeu de braços abertos. Existe um mestre Jesus que disse que estará lá para nos receber. Qual seria então o nosso maior adversário, se não nós mesmos?
Jesus disse uma coisa que disse assim: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Se alguém disser, eis aqui, ou eis ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se ainda não possuímos o reino de Deus em nossos corações, se ainda não somos evoluídos o suficiente para este intento, podemos criar, sem perceber, um inferno em nossas vidas. Sabe? Portanto, nós podemos repetir. Se você disser que sua vida está um inferno, é porque você está aceitando esse inferno na sua vida. Porque Deus nos criou, na verdade, foi para a harmonia, foi para a felicidade. Tânia, eu poderia dizer para você que sim, as pessoas podem me fazer sentir culpado e podem me fazer sentir a pior pessoa do mundo. Ok. Mas não sem a minha colaboração. Não sem a minha aceitação. Você entende? As pessoas podem me pilhar e eu não aceitar a pilha. As pessoas podem entregar para mim um presente cheio de veneno e eu não tomar e devolver para essa pessoa o veneno que ela está me dando. Não quer dizer que eu aceitei o que elas estão me dando. Né? O nosso irmão Miramês, ele tem um livro chamado Horizontes da Mente. Ele tem 3 livros que seria interessante todas as pessoas que puderem ler. Horizontes da Fala, Horizontes da Vida e Horizontes da Mente. Sabe? E ele diz assim, que é necessário que nós coloquemos um filtro em nossas mentes. Que as nossas mentes são como um oceano tempestuoso. Então, eu interpretei assim, que os nossos pensamentos, como se os nossos pensamentos fossem a água de um rio descendo. Há momentos calmos em que essa água desce calmo, e há momentos em que essa água desce turbulenta. Nós temos que colocar filtros durante a descida dessa água, para identificarmos se a água que desce é boa, potável, ou se é uma água salobra, ou se é uma água imprópria para beber. Esses filtros se chamam vigilância. Como é que você pode saber que uma água que desce está boa para beber, se você não filtrá-la e ver o que ela tem de componente? Como é que você vai saber se a água está salobra, está imprópria para beber, mas ela ainda serve para outras coisas? Ou tem uma água que é imprestável. E os nossos pensamentos são assim. É uma água descendo, 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 e passa pela nossa cabeça. Esses filtros são a vigilância que necessitamos ter, diz o Emmanuel. O Miramês, desculpa. Se permitirmos que muita água desça sem a devida verificação, os canais ficam sujos e entramos em desequilíbrio. Vigilância, então, sem esquecermos, é claro, da oração. Pois o inferno ou o céu moram dentro de nós. Essa é a mensagem que nós teríamos que passar para vocês essa tarde. Né? Lembrando claramente que existem passagens do Evangelho em que podemos nos encontrar com Jesus a todos os momentos de nossas vidas. Nós não estamos isentos, além da vigilância, da oração. Né? E uma das coisas que me salvou muito essa semana foi a oração.
em que eu tive que realmente parar tudo que eu estava fazendo e orar. Orar para que eu tivesse na minha mente o equilíbrio suficiente para continuar o meu dia que não estava tranquilo, que não estava bom. Evitar nesses momentos, né, que a voz ela saia derrubando pessoas, derrubando as coisas, né? Evitar que você permita sair do seu equilíbrio se vigiando e pedindo a Deus proteção. Nós temos tantas formas, né? Eu lembrei da quarta-feira em que nós fazemos o passe de limpeza, né? E a gente se limpa, por exemplo. Eu lembrei de um vídeo, né, que chama-se Passe Virtual, que vocês encontram no YouTube, né? E eu tomei passe virtual. Eu lembrei das músicas de yoga e de religião que eu costumo ouvir na hora que eu estou fazendo comida. Vocês têm tantas coisas, nós temos tantas coisas que nós podemos fazer no nosso próprio benefício, que nós auxiliaríamos dentro mais da conta os irmãos que vêm nos auxiliar sempre, estão sempre de olho em nós para nos ajudar, né? Não podemos nunca esquecer de uma boa leitura, né? Porque uma boa leitura tira a sua concentração do inferno em que você está, né? Não permitam que você não tenham perto de você pelo menos um livro, um livrozinho que seja, em que você possa abrir e quebrar essa, essa, essa linha de pensamento destrutiva, né? Que nós às vezes nos permitimos entrar, né? Não há alguém que não fique triste de vez em quando. A tristeza é natural às vezes, mas você não pode permanecer nela. A raiva é natural a gente ter, mas se você for uma pessoa raivosa o tempo todo, você acaba tendo um piripaque. Raiva é normal, né? Tristeza é normal. Ah, como assim? A gente pode também ter episódios bons de alegria, né? A gente pode ter bons episódios de um monte de coisa. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade do reencontro, onde nós podemos falar um pouco sobre o que seja o paraíso em nossas vidas, que essa nossa semana que iniciamos possa vir abençoada pelos espíritos superiores, pelo nosso Mestre Jesus, que ele possa chegar em nossas casas e derramar sua luz sobre cada um de nós que nos reunimos, nossos familiares, nossos amigos, aqueles irmãos mais necessitados, que o amor de Jesus nos alcance a todos. Que assim seja. Uma boa tarde para vocês e fiquem com Deus. Muito obrigado. Eu vou desligar, dá licença. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito, muito, muito obrigado.